deixei, tua paz eu busquei, de ti recebi perdão. A luz brilhar em meu caminho aqui, eu quero viver sempre perto de ti. Meus braços de amor me abrem, Senhor, de ti tenho proteção. Divino Pastor, Jesus, meu Senhor, sofreste amargura por mim. Morreste na cruz, ó meu bom Jesus, mostrando-me amor assim. Agora contrito e sem mais temor, procuro o aprisco do meu Salvador. Não mais quero errar, mais vaguear, contigo estarei, Senhor. Divino Pastor, Jesus, meu Senhor, tua voz amorável ouvi, e todo meu ser, também meu viver, agora eu consagro a ti. Revela-me teu insondável amor, quiseste salvar-me a mim, pecador. Muito grato serei, a ti servirei, meu Deus e meu Redentor. Boa noite, que bom estar com vocês. Seja bem-vindo ao nosso culto de oração, hoje, dia 21 de julho. Que Deus possa estar em seu lar, abençoando você, sua família. E eu convido você para fechar os olhos agora. Nós vamos iniciar nosso culto com uma breve oração. Ó Deus e Pai, somos gratos a Ti por Tuas bênçãos, Teu amor, Teu cuidado, gratos pelo dia. Vamos estar agora louvando o Teu santo nome, Te adorando. Estaremos também, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, aprendendo um pouco mais, e que o Senhor possa dirigir a nossa vida, hoje e sempre, esteja em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Bom, você pode colocar aí no chat o seu pedido de oração, o seu agradecimento, ok? Nós vamos cantar um pouquinho. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Cante conosco. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão.
em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te-á consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Como é lindo esse louvor, né? Contar as bênçãos que Deus fez na minha vida, na sua vida. Você tem contado quantas bênçãos? O fato de respirar, de despertar, tudo isso são bênçãos. E nós vamos continuar nosso momento de louvor, vamos cantar Jesus é melhor. E Ele é melhor do que tudo nessa vida, melhor que ouro e bens, melhor do que tudo o que nós temos. Vamos louvar a Deus. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro
Que bênção, né? Que nós possamos preferir o nosso Criador, o nosso Redentor, nosso Salvador, preferi-lo a tudo neste mundo. Bom, nós temos aqui várias pessoas que estão interagindo conosco. Aqui tem a Roxane, boa noite, que Deus abençoe a todos, amém. É a sua mãe ou sua tia que eu não gravo? Mãe, né? É a mamãe do pastor Jader, que sempre tem acompanhado aqui também os cultos. A irmã Odaleia, também dando aqui boa noite. Irmã, ainda aquele momento eu só estava colocando aqui para testar o áudio, por isso que não tinha a letra do hino, tá? A imagem. A gente estava só fazendo um teste do áudio aí. Ok, só corrigindo aqui uns aspectos aqui. Hoje estamos só eu e o pastor Jader aqui, e geralmente eu que cuido desse momento aqui, lá na transmissão, eu que cuido desse momento de oração, então a gente estava só ajustando uns detalhes aqui. A irmã Odaleia está aqui, boa noite, pastor, que o Espírito Santo te use, viu, Jader? Ele possa te usar, a nós, né, nos momentos todos, mas a você em especial na explanação da palavra, no estudo bíblico. Minha esposa, querida esposa, um beijo, te amo, viu? Dando aqui boa noite e agradecendo a Deus pela vida e proteção pela nossa família. Eu também sou grato a Deus. Hoje eu já tomei minha primeira dose da vacina, viu? Chegou enfim a minha idade, acho que é 32, né? Que era hoje? Brincadeira, não, já tinha passado a minha idade, eu que dormi, como eu tive Covid no mês passado, eu tive que aguardar um pouco aí, acabei dormindo no ponto. Depois, quando eu fui para vacinar, que era a semana de oração jovem, eu falei assim, não, vai que me dá algum problema aí, né, eu não posso furar com a semana de oração jovem, então eu acabei deixando para depois, e esse deixa para depois hoje que eu fui vacinar. Se você não vacinou, procure aí os postos de saúde, tome a sua vacina. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Que a nossa parte, nós pedimos a Deus providenciar aí, então vamos fazer a nossa parte também. A irmã Lúcia está colocando aqui, agradeço a Deus pelos cuidados e livramentos. Ontem eu pedi oração no grupo da igreja e já melhorou bastante. Amém, minha irmã, que Deus possa abençoá-la. A irmã Odaleia, ela continua pedindo pela salvação do irmão Osias, dos netos Lucas e Gabriel. Vamos estar orando por eles. A irmã Lúcia também pede aqui que a gente esteja orando, né, que o que ela está sentindo tenha sido só um resfriado e que não seja nada demais, minha irmã. Vamos estar orando, com a graça de Deus não vai ser nada demais. O Temístocles agradece a Deus as bênçãos. Estamos com saudade de você, viu, Temístocles? Agradece aqui as bênçãos. Ele pede oração pelo amigo Otoniel, que perdeu o papai hoje para a Covid. É muito triste quantas pessoas têm descansado, né? Essa doença tão terrível tem feito muitas vítimas aí, dilacerado o coração de muitas famílias. Esperamos em Deus que logo, logo nós possamos estar no céu, né? Que aí não tem mais nada, nem Covid, nem dor, nem sofrimento, nem morte, nem nada disso. Que enquanto estivermos na terra podemos ficar livres da Covid logo, logo, mas daí a pouco vai aparecer outra coisa para atrapalhar a nossa felicidade, a nossa alegria. Irmã Lúcia, ela pede aqui, Lúcia, orem, por favor, por minha tia Marinha, que está na UTI com Covid. Vamos estar orando, Deus possa restaurar a vida dela, ali, a saúde dela, ok? Que seja feita a vontade de Deus, né? Irmã Maria Helena dando boa noite. A Vera, boa noite para todos meus irmãos. Deus, nosso Pai, abençoe a todos vocês. Maria Helena, agradeço a Deus as bênçãos recebidas por seu cuidado e proteção. Peço que orem por minha família, meus filhos Jorge e Helena, vamos estar orando. Ela pede oração também pela saúde do Amadeu. E a Roxane, um abraço também, viu? Dei o abraço lá, já recebi aqui o abraço. Vem cá visitar o filho, viu? Vem aí, passa um fim de semana, se bem que vim tão longe, passar um final de semana, né? Complicado. Passa a semana inteira, vem cá visitar o filho, quando puder. Eu sei que tem todas essas dificuldades aí, né? Mas quando puder, é bem-vinda.
O Marcos, olá Marcos. Marcos, boa noite, irmãos. Que o Espírito Santo atue poderosamente em nossas vidas e esteja à frente de todos os projetos da igreja, não só o projeto da igreja aqui da usina, mas as outras igrejas também, né? Temos projetos aí. O nosso principal projeto, que é o projeto missionário de levarmos pessoas para o céu, né? Como nós vimos domingo no culto. Não vamos sozinhos, vamos levar outras pessoas. Meu tio está aqui, meu querido sobrinho, que maravilha te ver. Bem forte, abraço, meu querido, Deus te abençoe. Obrigado, tio. Deus o abençoe aí também, viu? O senhor, a tia aí, Deus possa estar com vocês aí. A Vera pede oração pelo Amadeu. A Cristina dá aqui o seu boa noite, queridos. Orem pela nossa classe bíblica, que tem acontecido todas as quartas aqui, sábado também antes do culto, às vezes tem uns e outros que vêm para a classe bíblica, e que essas pessoas possam ser tocadas pelo Santo Espírito, e possam aceitar a Cristo Jesus, né, verdadeiramente em seu coração. Vamos estar orando sim, traga muitos frutos para a causa de Deus. E ela pede também que a gente esteja orando pela vida espiritual do Diego, da Alexandra, os filhos e também Gerro e Nora. Vamos estar orando. Agora, Rojane, essa é a tia. Então, essa é a titia. Viu, titia? É bem-vinda também, quiser visitar aqui o sobrinho querido, ok? É bem-vinda aqui, uma boa noite, um abraço. Marta Correia, boa noite, peço oração por minha família, pela minha saúde, vamos estar orando, minha irmã. Gilma deseja aqui boa noite a todos e agradece a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas e pede que a gente continue orando pela sua família. Vamos estar orando aí, Gilma, por você, o Silas, a filha. Deus possa abençoá-los imensamente. Bom, que Deus abençoe a todos. Então, esses foram os pedidos que chegaram aqui até esse presente momento. E nós vamos ter agora um momento de oração. Eu vou fazer o seguinte, a Gilma ainda colocou aqui, peço também que orem pela Dulce, que está internada com pneumonia, vamos estar orando também. Eu vou convidar então o pastor Jader, ele sempre faz oração antes do estudo da palavra, e ele vai fazer essa oração agora, linkando tanto o estudo da palavra, quanto os pedidos de agradecimentos, quanto o estudo da palavra, ok? A nossa lição de hoje. Bom, boa noite a todos, é muito bom estarmos aí juntos, mais essa quarta-feira. Hoje o dia está um pouquinho engraçado, a gente está rodando aqui o computador e o microfone aqui, os dois trabalhando aqui. Quem disse que hoje não dá para atender uma igreja toda com 2 pessoas, né? Deus abençoe essa oportunidade que temos, mesmo em meio à pandemia, temos tecnologia o suficiente aí para estarmos juntos louvando a nosso Senhor. Amém? Vamos orar então pelos pedidos. Eu sei que talvez nem todos puderam colocar aí, também vão ter aqueles que vão assistir um pouco mais tarde, mas eu sei que Deus é aquele que já conhece todos os nossos pedidos, é aquele que conhece as nossas necessidades, e por isso eu gostaria de convidar a todos, até aqueles que estão assistindo mais tarde também, aqueles que estão em casa, a fazermos essa oração e pedimos para que Deus possa ouvir as nossas necessidades e também o nosso clamor a Ele. Amém? Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez pelo Teu amor e misericórdia diante de tempos tão complicados em que estamos vivendo. O Senhor é aquele que sabe todas as nossas necessidades, anseios, dificuldades, tudo aquilo que temos passado, Pai, e sabemos que precisamos de Ti. Por isso, nesse momento, estamos aqui como Tua igreja, clamando, Pai, por favor, toma em Tuas mãos as nossas necessidades, toma em Tuas mãos todas as nossas dificuldades e, por favor, Senhor, faz a Tua vontade em nossas vidas. Nos ajuda a aprender a cada dia mais, que hoje possamos estar com a mente livre para entender mais das Tuas vontades ao estudar a Palavra de Deus. Por favor, nos acompanhe e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sem problemas. Hoje nós estaremos estudando sobre um assunto que muita gente apresenta dúvida, pastor Célison. A maioria das pessoas hoje se pergunta sobre qual é a validade dos dízimos para os dias de hoje. A gente vai falar sobre dízimos, ofertas. Eu sei, parece um tema um tanto quanto clichê, que igreja que não fala de dízimos, mas a nossa preocupação é entendermos o que Deus espera de nós.
e não simplesmente o que uma instituição quer. O dízimo nunca foi, de certa forma, para uma instituição, mas sim algo instituído por Deus. E é sobre isso que nós vamos ver aqui na Bíblia. E por isso eu peço, pegue a sua Bíblia, acompanhe junto com a gente, certo? Não deixe de ler junto na sua Bíblia, tirar as dúvidas. Eu sei que é um tema que às vezes quando a gente anuncia, alguns já ficam meio desconfortável, né? Por causa de hoje existe tanta corrupção, tanto na política quanto na própria religião, e é uma tristeza. Porque sabemos que o inimigo, ele faz de tudo para desviar a atenção nossa daquilo que é realmente a vontade do Senhor. Por isso eu peço que você olhe com o coração aberto, que a gente possa aprender juntos aqui, observando os versos que a Bíblia apresenta acerca deste tema, e também venhamos a compreender de maneira a acalmar os nossos corações com respeito a este assunto, tá certo? Então pegue a sua Bíblia, nós vamos estudar hoje um pouquinho a respeito de Jesus e a fidelidade, correto? Só pegar aqui. Estamos aqui colocando a apresentação. Hoje nós vamos estudar um pouquinho. Então, hoje é o 14º estudo. Falaremos aqui, então, sobre a fidelidade. E vamos começar, então, na passagem de Lucas, capítulo 19. Por isso eu peço para você, abra a Bíblia junto comigo e vamos ler aqui acerca desta parábola. Lucas, capítulo 19. Em Lucas capítulo 19, a partir do verso 11, fala a respeito da parábola das 10 minas, conhecido por alguns também como a parábola dos 10 talentos, certo? Nós vamos aqui observar a história e depois vamos tirar algumas lições. A história diz o seguinte, do verso 11 até o 27. Ainda a respeito de Jesus, conversando com o povo, ouvindo eles estas coisas, Jesus então propôs uma parábola ao povo. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ou seja, em Jerusalém o povo tinha a crença de que Jesus os vinha para libertar dos romanos, iria tirar toda a aflição, que em breve tudo iria terminar, que iria se reestabelecer mais uma vez Jerusalém. Então, falando sobre essas coisas, Jesus aqui então começa a propor a parábola acerca dos dons, dizendo, então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. É claro, aqui nós vemos a semelhança com a história do próprio Cristo Jesus, falando a respeito de qual seria a sua tarefa, sua verdadeira tarefa. Ele não tinha vindo nesse momento para restabelecer Israel como um reino terrestre, mas ele tinha vindo para outro motivo. Ele vinha pagar o preço sobre uma terra que depois ele viria para buscar. Então é muito semelhante aqui com a história, com a parábola. Então, um homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou então 10 servos seus. Ou seja, ele veio, ele tomou posse do reino, ele voltou para sua terra e chamou 10, mas antes de ir, chamou 10 servos seus. Confiou-lhes então 10 minas, ou seja, 10 talentos. Esses talentos equivalem a moedas que equivaliam a tantos, se eu não me engano, a 100 dias de trabalho. E diz o seguinte: negociai com este dinheiro até que eu volte. Ou seja, queriam que o terreno, o lugar havia sido comprado, certo? E deu dinheiro a eles para produzir nesta terra, certo? Essa terra tinha que produzir frutos. Então ele disse, vão e negociem até o dia que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Ou seja, o povo daquela terra não queria que este homem reinasse e foram lá fazer uma reclamação de que não queria que ele reinasse. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar então os seus 10 servos que mantinha colocado para cuidar dessa terra, a quem dera o dinheiro.
a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10, ou seja, aquele dinheiro que o Senhor me deu, eu produzi e fez com que rendesse 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio então o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. E veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe então: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que se não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberias com juros. E disse então aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Continuando no verso 25 diz: eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. É claro, é uma parábola um tanto quanto dura de se entender, um tanto quanto pesada para colocarmos ao lado do que é a palavra de Deus. Mas é interessante porque a gente entende o quão urgente é a mensagem que o Salvador veio trazer. Trazendo um pouco tirando fora da parábola e tentando trazer para a história que Deus queria contar a eles. Deus estava dizendo: eu vim aqui e paguei o preço por essa terra. Nós sabemos que no momento em que Adão e Eva caíram, eles deram a posse deste reino para Satanás, certo? Jesus então vem de longe, ele faz o sacrifício dele, ele paga com o seu sangue por esta terra e vai embora e deixa aqui os seus servos, ou seja, nós cristãos, para que nós venhamos a produzir fruto nessa terra. Então é interessante que, se eu sou cristão, nós precisamos entender qual é o objetivo. Aqui na história, ele comprou uma terra para levantar uma nação. Nós não estamos falando de poucas terras, de uma terra de campo, de plantação. Nós estamos falando de que foi posse de uma terra gigantesca, na qual poderiam ser construídas cidades, certo? Então nós vemos ali, ele pagou o preço por toda aquela terra e deixou pessoas para que construíssem e produzissem naquela cidade. Então nós vemos ali que hoje Deus ele nos deixa como seus cristãos esperando que sejamos bênção para as outras pessoas. Nós falamos sobre crescimento cristão no estudo passado, acerca de o que Deus espera de mim. Que nós somos nação santa, povo que Deus espera que seja em seus embaixadores, aqueles que levam a sua palavra àqueles que necessitam, que proclamam uma mensagem de aliança, de trazer de volta aqueles que se separaram a Ele. Então, se somos cristãos e não o fazemos, não nos preocupamos com a tarefa que nos foi dada, o que esperamos quando ele retornar? É claro que nós vemos muitos versos que falam a respeito de que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não fizemos tantas coisas, até tentamos ajeitar aqui porque estamos sendo separados, e Deus claramente fala: eu não vos conheço. Ou seja, eu chamei vocês para que vocês cuidassem dos meus filhos, eu chamei vocês para que vocês cuidassem dessa terra, e vocês nada fizeram por ela. Então, pode parecer aqui um tanto quanto severo, mas imagina só, Deus é aquele homem que escolheu então 10 servos a dedo, 10 servos dos quais ele deixou a possibilidade de cuidar, de gerenciar toda aquela terra, para que quando ele voltasse ele visse fruto, certo? Não é uma terra pequena, então a responsabilidade era muito grande, e um deles teve tanto medo que não quis fazer nada. Então é complicado dizermos assim que temos tanto medo de Deus que não queremos fazer nada na sua missão. Claro, Deus espera o melhor de cada um de nós, mas Ele espera que tenhamos vontade, que tenhamos esse mesmo desejo de levar essa paz e harmonia a todo o universo, falar a respeito da volta de Jesus e da possibilidade de, mais uma vez, termos a vitória sobre o pecado graças ao sangue de Cristo Jesus. É uma mensagem muito urgente, não é mesmo? Então nós aprendemos aqui algumas coisas nessa passagem. Primeiro, eu botei aqui só por título de curiosidade que as minas elas se referem a uma moeda grega cujo valor era equivalente a 100 dias de trabalho. Ou seja,
era muito valor para se estabelecer alguma coisa, negociar e crescer as cidades naquele tempo. O servo infiel não fez nada. E a mina, que a princípio lhe havia sido confiada, foi entregue ao que tinha mais, certo? Porque aquele que era mais fiel, a ele seria multiplicado, certo? Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aqui, mais uma vez, muitas pessoas se confundem, certo? O que Deus está falando aqui não é a respeito de dinheiro. Deus não está falando que é o grande empresário que tem muito dinheiro, ele vai dar mais. A Bíblia não é aquela, porque imagina só, que seria um paradoxo. Jesus Cristo mesmo falou que é difícil um rico entrar no reino do céu, mas ele não quis dizer que é impossível. Não se preocupe, não é o problema, não é o dinheiro, mas onde está o seu coração. Então, os frutos aqui, apesar de ser construção de cidades na parábola, na vida real, o que Deus esperava de nós era a edificação de vidas para o reino eterno. Então, aquele que busca mais a palavra de Deus, aquele que leva mais o evangelho, aquele que procura ser mensageiro de Deus, a ele nada iria lhe faltar, assim como vimos lá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25 em diante, que fala a respeito de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e o resto será acrescentado. E é sobre isso que nós vamos aprender um pouquinho, sobre qual é a questão da fidelidade que Deus espera de cada um de nós. Certo? Então, a pergunta é, por que a fidelidade a Deus é importante em nossa caminhada espiritual? E para a gente entender mais isso, nós vamos estudar, então, as seguintes passagens. Primeiro qual que deve ser a prioridade da nossa vida? Como eu já tinha dito para vocês, vamos ler lá em Mateus capítulo 6, que nós conversamos agora há pouco. Em Mateus capítulo 6, nós vemos ali um pouquinho do princípio, dos cuidados que Deus realmente queria que tivéssemos. Ele nos diz no verso 33, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem é maravilhosa, eu gosto muito. Aqui do verso 26 em diante, a gente começa a ver o cuidado de Deus por cada um de nós. Os gentios eram aqueles que preocupavam-se quanto o que vamos comer, o que vamos nos vestir, como é que vai ficar a nossa, colocando para os dias de hoje, como vai ficar a nossa aposentadoria, e o dinheiro, e isso e aquilo. E Deus fala, calma. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu sei as vossas necessidades, eu sei do que você precisa e eu não vou deixar faltar. É claro, nós não estamos falando de fideísmo, no qual eu acredito numa fé cega e simplesmente confio e cruzo os braços, mas Deus diz que se eu busco as coisas de Deus em primeiro lugar, se eu vou atrás, é claro que nada vai me faltar, Ele vai me abençoar. Essa é a promessa que Deus dá a mim e a você também. Então nós vemos ali que o que Deus coloca como a nossa prioridade, que é a nossa primeira prioridade da nossa vida, não é a família e também não é o trabalho, mas é o reino de Deus. E o resto das coisas, Deus é aquele que cuida de nós. É Ele quem cuida da nossa família, é Ele quem cuida do nosso trabalho, do nosso sustento. A segunda pergunta é, em última instância, graças a quem obtemos os nossos bens? Se a gente for voltar atrás, for vendo graças a quem foi aquele que proporcionou tudo o que temos hoje, claro, nós trabalhamos, fizemos coisas, vimos alguém abriu portas na sua vida, mas quem estava por trás, em última instância, quem estava ali e te deu essa condição, com certeza a gente vê essa resposta lá na Bíblia, em Deuteronômios, capítulo 8, verso 17 e 18. Eu vou ler aqui na tela junto com vocês. Diz assim: digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, na verdade, aqui, voltando alguns versos atrás, diz assim, que a gente não venha ao mal de chegar ao nosso coração e dizer, fui eu que obtive isso, certo? Porque, na verdade, quem nos deu todas as... Lembre antes de pensar que foi as tuas mãos, lembre antes que foi o Senhor teu Deus que te deu forças para adquirires riquezas, que te deu força para o trabalho, que te trouxe ânimo quando você precisava e que abriu as portas na hora certa. Era Ele que cuidava de você a todo tempo. Então a gente vê ali que não é o esforço pessoal, apesar de que o esforço pessoal e a família sempre nos ajudam, mas a gente vê que quem está sempre nos ajudando nos nossos caminhos, primeiramente é Deus.
Do que devemos então devolver o dízimo? Muitas pessoas perguntam, mas e o dízimo? Como é que funciona? É só o meu salário? O que é? Calma aí, eu sei, vai soar aqui que eu estou querendo só falar de dinheiro. Aguenta aí, não é isso. A gente está falando de fidelidade. Eu vou um pouco mais adiante e vou mostrar para vocês o que Deus espera de nós e para que serve os dízimos também. Porque não adianta também sermos fiéis e a igreja que frequentamos não ser fiéis com os nossos dízimos também. Então a gente precisa entender aqui o que ocorre. Diz assim, do que devemos devolver então o dízimo? Lá em Gênesis capítulo 28, nós vemos então quando Jacó fala a respeito da entrega do seu dízimo em adoração ao Senhor. Então nós vemos que é uma forma de adoração. Em Gênesis 28, capítulo 28, a partir do verso 20, diz assim, Jacó, ele fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui, é claro, Jacó colocando toda a sua fé em cima de Deus, falou, Senhor, se o Senhor é aquele que vai me cuidar, que não vai deixar com que tudo seja feito conforme a tua vontade, que nada venha a faltar, não é nem a questão de vir a faltar, mas se eu conseguir chegar em segurança e com vida, tenha certeza de que continuarei sendo fiel a ti e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Ou seja, a gente vê que a adoração do povo na Bíblia, tanto antes quanto também no Novo Testamento, era tudo aquilo que eles tinham. Disto, eles entregavam o dízimo. A palavra dízimo, como eu disse para vocês, ela não é um segredo nem nada. A palavra dízimo vem de 10ª parte, por isso dízimo. Então, de tudo que ele tinha, a 10ª parte, ou seja, dividiam em 10 partes, e uma dessas ele entregava a Deus. Para que os dízimos serviam no passado e também servem hoje? Isso é uma boa pergunta. Vamos ler alguns textos aqui. Primeiro vamos ler juntos o livro de Números, capítulo 18, lá no início da Bíblia. O 4º livro da Bíblia, Números, capítulo 18, verso 21. No verso 21, capítulo 18, verso 21, diz o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Vamos tentar entender. Era mais ou menos assim. Depois que houve, a gente precisa entender qual era o motivo do dízimo. Nós vemos assim que dentre as tribos de Israel, elas foram divididas ali entre os 12, certo? Nós temos então 12 tribos e cada uma tinha recebido por herança alguma parte. Alguns cuidavam do gado, outros cuidavam da madeira, outros cuidavam do trigo e assim por diante, certo? Cada um tinha ali o seu ofício. E aos levitas não foi dado nenhuma herança, porque Deus falou assim, vocês não vão ter herança, o que eu quero que vocês façam é que vivam plenamente para cuidar do templo. Então existiam os levitas, que eram aqueles que cuidavam do templo, tanto da limpeza, da organização, da música, dos sacrifícios. Eles cuidavam de toda a espiritualidade de todas as tribos, porque a maioria tinha que trabalhar, não tinham muito tempo para se aprofundar nas escrituras. Então os levitas eram aqueles que que instruíam todo o povo dentro das escrituras, nos conhecimentos acerca da palavra de Deus. Então os levitas eles eram servos separados para cuidar das coisas de Deus. Então Deus pedia com que todas as outras tribos separassem 10% para o sustento da casa de Deus e dos levitas, ou seja, daqueles que viviam da obra. Sejam eles músicos, sejam eles aqueles que limpavam o templo, sejam eles aqueles que faziam todo o ritual do sacerdócio. Então todos os levitas recebiam então por herança os dízimos, certo? Hoje em dia nós vemos algo semelhante, é mais ou menos assim, todos que trabalham, certo? Todos os filhos de Deus, eles têm o seu FGTS, por exemplo, e eles já têm uma ideia de como que vai ser, eles já têm uma futura aposentadoria, certo? A maioria de nós, quando nos entregamos para a obra de Deus, muitas vezes largamos tudo isso e não temos mais salário. Como é que pode um médico abandonar a sua profissão e dizer, não, eu quero em nome da igreja cuidar dos doentes lá na África, eu quero cuidar do pessoal ali na tribo ribeirinha? Isso
como missionário da igreja, certo? Porque leva também a palavra de Deus, essa pessoa não tem salário. Então, parte do dízimo é para o sustento dessa pessoa. Nós temos também os professores obreiros, certo? Os professores são aqueles que largaram também tudo e em nome de Jesus vão para pregar o evangelho através do ensino, ensinando crianças em comunidades mais carentes e também em grandes cidades, com o objetivo, em uma escola, com o objetivo de levar o evangelho junto com o estudo, para que façam crianças que cresçam segundo a graça de Deus. Estas pessoas também abandonaram, não têm um salário. Então, através dos dízimos, essas pessoas também têm um salário. E, é claro, também há os obreiros missionários, pela parte de, como pastores, obreiros bíblicos e outras pessoas que doam a sua vida para viajar e pregar o evangelho. Então, a parte dos dízimos também é para o sustento destas pessoas que levam o evangelho. Além, é claro, de todo o material, a Bíblia, a oportunidade de estarmos aqui tentando fazer programas de televisão, que vocês conhecem, talvez, a Novo Tempo, assim como outros materiais que entregamos gratuitamente, os estudos bíblicos que você pode pedir também no site da Novo Tempo, você pode ir lá em Bíblia Fácil e pedir também o seu estudo Jesus, Restaurador da Vida, eles vão enviar de maneira gratuita para a sua casa. E isso também é parte dos dízimos, assim como tantas outras coisas, é para o sustento da palavra de Deus, ok? Então nós vemos que esse é para isso que servia antigamente e também serve nos dias de hoje. Vamos continuar lendo alguns versos. Vamos abrir em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Um texto bem conhecido. Malaquias fica antes de Mateus, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, Deus é aquele que fala assim: filhos, eu tenho estes filhos aqui que eu separei para trabalhar somente para a minha obra. Os filhos que estão aqui tentando levar a palavra àqueles que são mais necessitados. E se você que talvez não está, não entregou a vida para de alguma maneira vivendo na missão, o dízimo que você leva para sustento deles, eu fico imaginando, é mais ou menos assim, imagina o seu filho com necessidades, trabalhando em prol da comunidade, e aí alguém vem e entrega dinheiro para que o seu filho continue nesse trabalho. Você ia se sentir alegre e talvez em dívida com essa pessoa que está ajudando seu filho. Eu imagino que é a mesma coisa com Deus. Deus se alegra em ver as pessoas dando suporte à sua casa para que a sua casa continue levando a missão. Porque o nosso objetivo não é ficarmos aqui na terra. O nosso objetivo, tanto dos levitas modernos, que são pastores, professores, médicos e todos aqueles que são obreiros missionários, o objetivo de todos esses, assim como toda a comunidade cristã, estabelecer mais uma vez a harmonia, fazer com que as pessoas reatem os laços com o nosso Senhor Deus, para que saibamos que em breve Ele virá para nos buscar. Tá certo? Eu vou pedir aqui só para ajeitar aqui, enquanto a gente ler aqui 1 Coríntios capítulo 9. Abra a sua Bíblia agora no Novo Testamento. Nós vemos também como era usado no Novo Testamento. Nós vamos em 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, depois de Romanos, passa Atos, Romanos, chegamos então à primeira carta de Coríntios, no capítulo 9, certo? Capítulo 9, a partir do verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou seja, é claro, vocês não sabem que também aqueles que fazem o trabalho para todo o templo, que cuidam da casa do Senhor, também se alimentam? E quem serve ao altar do altar também tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. É nossa crença, assim como também da Bíblia, de que aquelas pessoas que desejam trabalhar como obreiros de Deus, desejam levar a palavra de Deus, façam um voto unicamente para isso. Nós não podemos ter nenhuma outra renda. Nós somos feitos especialmente para estudarmos a palavra de Deus, cuidarmos da necessidade do povo, sabermos a necessidade da comunidade, da igreja, estarmos ali ao seu dispor e ao seu serviço. Essa é o que Deus espera dos levitas, certo? De todos os obreiros, tanto médicos, professores e pastores, entre outros, certo? Obrigado aqui.
Então nós vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Nós vemos então para que servem. Vamos só ver aqui o verso 14. A gente leu para que vivem do evangelho, ok? Vamos terminar aqui essa leitura e vamos para a próxima pergunta. A quinta pergunta é, tá certo, entendi então para que servem os dízimos, ok? Mas para que servem então as ofertas? E a gente continua vendo que a oferta e dízimo são coisas totalmente diferentes. E é bom que na sua igreja, aonde você vai, você fale para quem é o tesoureiro ou mesmo para quem está recebendo que dinheiro é oferta e que dinheiro é dízimo. Porque biblicamente cada um tem um significado diferente, certo? O dízimo é para sustento dos levitas, as ofertas têm um fundo diferente. E é isso que nós vamos dar uma olhada agora. E vamos começar lendo por Êxodo, capítulo 35, verso 29. Nós voltamos para o segundo livro da Bíblia, lá no início. Êxodo, capítulo 35, verso 29. Os filhos de Israel trouxeram então uma oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Ou seja, para as obras que Moisés havia preparado para o templo, estas obras também foram abençoadas graças às ofertas que foram dadas ao povo, porque ali precisava então fazer aquela construção e todas as coisas que precisavam para ajeitar o templo, então foram dadas estas ofertas. Vamos continuar então no livro de 1 Crônicas. Nós vamos um pouco mais adiante, passa Josué. Depois de Josué, nós temos ali alguns dos juízes e depois nós temos o livro de Crônicas, Reis e Crônicas. Então, segundo livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 9. Vamos só. É 29, verso 7? 29, 9 Ah, obrigado. Eu estava dando uma olhada ali no Coríntios. Tá certo. 1 Crônicas, capítulo 29. Então, 1 Crônicas, capítulo 29, nós lemos ali o verso 9 e 16. O verso 9 diz o seguinte: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também ao rei Davi se alegrou com grande júbilo. Nós vemos no verso, então, 16, que diz que o Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para ti edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Então nós vemos o quê? Mais uma vez, Davi precisava erigir uma casa a Deus. Então toda a oferta veio para se erigir e manter aquela construção, certo? Então nós vemos essa outra vez a questão da construção da casa de Deus. Nós vemos então ali a próxima passagem em 2 Coríntios capítulo 9, lá no Novo Testamento, desta vez. 2 Coríntios capítulo 9. Segunda carta a Coríntios, 9, verso 7. Diz o seguinte, no verso 7. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós vemos ali que o desejo de Deus não é que você fale assim, não, eu quero dar dinheiro para receber algo em troca. Nós temos muito essa ideia hoje disseminada no cristianismo. Eu não dou 100 para receber 200, eu não dou 200 para receber 400. Essa não é a intenção de Deus. Muitas pessoas entendem errado quando Deus diz que assim, que quando a gente dá a Ele, Ele vai abrir as portas. Não é o fato de você dar dinheiro que te dá um poder especial que multiplica seu dinheiro. Não tem nada a ver com isso. O que Deus está dizendo é que se você tem o coração na obra, se você ajuda, Ele não vai deixar te faltar nada, Ele vai abençoar a sua vida, Ele não fala de abençoar o seu dinheiro, certo? Então a bênção é para você, a bênção é multiplicada, você tem prosperidade, certo? Porque é Ele quem cuida de você da mesma maneira que você cuida da obra dEle, certo? Então nós vemos aqui mais uma vez, a vontade de Deus não é que você dê simplesmente, eu quero receber algo. E nem que você dê com profunda tristeza no coração, eu não acredito, eu tenho que dar aqui a oferta. Não é isso.
A oferta ela tem que ser de coração, de prazer, como alguém que deseja ver a mesma intenção. Nós, como comunidade cristã, como um só, o nosso desejo é ver o fim de tudo isso, é ver a volta de Cristo Jesus, é ver pessoas sendo salvas. E se esse é o nosso desejo, nós não ficamos doídos com a questão de dinheiro. Então nós damos por agradecimento, nós damos porque temos a mesma visão que Deus, porque defendemos a mesma ideologia, porque temos o mesmo objetivo. Então, se temos o mesmo objetivo, nós investimos na causa, nós vamos adiante para que Deus possa continuar levando avante a obra da salvação para outras pessoas. Então, esse é o nosso desejo, certo? Então, esse é o objetivo das ofertas. As ofertas, então, são para a manutenção da casa do Senhor, a construção da casa do Senhor. Então, nós vemos assim, nós, hoje, como igreja, entendemos que os dízimos são para o sustento da obra e dos obreiros, dos levitas, e as ofertas são para o sustento da casa do Senhor, para erigir a construção, para cuidar das necessidades físicas da construção, certo? Continuamos então. O que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas? Nós vemos o que o próprio Jesus nos diz. Em Mateus capítulo 23, voltamos um pouco então para os evangelhos. Mateus capítulo 23, verso 23, que diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É claro, amigos, isso dói muito no coração. Eu não vou dizer, nós somos seres humanos. Existem pessoas corruptas. É triste ver colegas, colegas que eu digo pastores, que infelizmente não levam a sério essa questão, esse compromisso de fidelidade com Deus. E muitas vezes utilizam o dinheiro de Deus sim para coisas erradas. E alguns eu acredito que nem mesmo creem em Deus, porque utilizam da palavra não mais para empregar o verdadeiro significado e sentido do dízimo, que é levar adiante a palavra de esperança, levar a palavra de Deus adiante, mas acabam tirando isso para si mesmo e acabam vivendo vidas de luxo que nós não são compatíveis com aquilo que nós vemos na palavra de Deus. É triste essa situação. Mas eu digo para vocês que mesmo com homens falhos, Jesus aqui nos ensinou que nós não devemos omitir nenhuma coisa nem outra. O objetivo, nós não podemos simplesmente dar dízimos e esquecer do que é misericórdia, esquecer do que é a verdadeira fé, o que é a justiça. Deus clama, Deus quer que sejamos justos, que sejamos misericordiosos, que tenhamos fé, certo? Ele espera isso tanto dos levitas, como espera de todos os outros. Todos aqueles que levam o dízimo à casa, ele espera que todos sejam misericordiosos, todos entendam o porquê estamos nessa missão. Nosso objetivo é falar do amor de Cristo, é fazer com que o evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é fazer grandes castelos, nosso objetivo não é fazer alguém viver uma vida de luxo, certo? Então, infelizmente, assim como os fariseus não entendiam o objetivo verdadeiro de todas as coisas, cuidavam minuciosamente os dízimos e ofertas, mas esqueciam do que era amor, misericórdia, o que era a verdadeira fé. Infelizmente, hoje existem pessoas assim, mas nós podemos ser diferentes. Eu peço a você, oremos a Deus. Eu sei que existem falhas, mas eu clamo mais uma vez. Eu entrego o meu dízimo, e até mesmo eu entrego o meu dízimo, não por causa de homens. Existem homens falhos, mas eu entrego isso porque é uma fidelidade minha com Deus. Eu acredito naquilo que ele fala, naquilo que ele pede, certo? E eu tenho certeza que aqueles que desonram a sua parte, Deus é aquele que cumpre a justiça, e não eu. Então eu sempre digo, eu faço a minha parte, e se houver algo de errado, eu peço a Deus que o Senhor faça a sua justiça, e assim irá acontecer, certo? Então nós não devemos ficar preocupados com estas coisas, façamos estas coisas sem negligenciar, sem esquecer daquelas, certo? Ele continua dizendo também em Marcos, capítulo 12, verso 41 ao 44. Vamos juntos para o livro de Marcos, capítulo 12. Do verso 41 ao 44. Fala a respeito de uma oferta que diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro.
certo? Estava ali Jesus observando ali no templo como é que o povo lançava as ofertas. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou ali no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam apenas do que sobrava, mas ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, tudo o seu sustento. É claro, amigos, aqui eu não estou de maneira nenhuma enfatizando aquela ideia de que você tem que pegar tudo que você tem e ir lá e depositar. Não é isso que Jesus queria dizer. Não é essa questão. Eu digo, o que Jesus queria dizer é que tudo que ela tinha ali, o que lhe restava eram aquelas pequenas moedas, mas ela com fé, ela queria ofertar a Deus de coração. Ela tinha o desejo de dizer, Senhor, ela queria agradecer por aquilo que já tinha e entregar aquelas moedinhas. Aquelas não eram muitos, mas era o que ela tinha. Não dava para comprar uma casa, não dava para comprar um carro, talvez não pagasse, talvez até mesmo o que ia comer, mas era o que ela tinha. Ela de coração, ela queria de alguma maneira agradecer ao Senhor, não era simplesmente dar aquilo que restava. Então, quando fazemos uma oferta ao Senhor, é uma oferta de gratidão. Lembramos daquilo que Ele tem feito, quantas vezes Ele tem nos abençoado na nossa vida, como Ele tem cuidado de nós. E com alegria, falamos, Senhor, eu tenho fé na Tua causa, eu quero ajudar, eu quero não só ajudar, né, mas eu quero devolver. Eu quero devolver o que o Senhor pediu, porque tudo que eu tenho, na verdade, provém de Ti. Então, quem sou eu? Quem sou eu diante da grandeza de Deus? Isso é um ato de adoração, é quando eu entendo que sou eu que sou devedor de Deus e não de Deus que precisa alguma coisa minha para levar adiante, né? Então nós vemos essa necessidade. A gente vê aqui alguns pontos para considerar a respeito do tema dos dízimos e a oferta. A gente vê primeiramente que a Bíblia ensina que os dízimos e as ofertas são partes da nossa adoração. Eu falo, se você quiser, depois você dá uma pausa aqui e você vê alguns versos que você pode estudar a mais que comprovam esses pontos que eu coloquei aqui nessa apresentação. Então nós vemos ali, o segundo ponto a considerar é que o ato de entregar voluntariamente o dízimo mostra em quem eu confio, porque quando eu entrego o dízimo, eu mostro que eu não confio no meu trabalho, não é? Eu falo, Senhor, o Senhor é aquele que sempre tem me cuidado, o Senhor é aquele que dá aquilo que eu preciso, então o Senhor sabe se eu vou precisar de alguma coisa, se vai me faltar ou não, e eu sei que o Senhor vai prover, é um passo de fé. Se eu creio que o Senhor é meu provedor e que nada me falta, que o Senhor é aquele que me dá aquilo que eu preciso, por que não devolver e entregar aquilo que o Senhor pediu? Então nós vemos que é uma dádiva de gratidão pelo que Deus me concede. As ofertas representam nossa gratidão, terceiro ponto, né? As ofertas representam nossa gratidão pela salvação oferecida por Cristo na cruz. O que Ele faz hoje como intercessor e o que fará quando voltar. Ou seja, mais uma vez, eu agradeço, certo? Por todas as promessas que Deus deu, pela questão da salvação que Ele me ofereceu na cruz, o que Ele faz como meu intercessor hoje, porque Ele intercede por mim, e o que Ele fará quando voltar, porque Ele me dará nova vida. Então é uma gratidão por tudo isso que é. A gente pensa às vezes, meu dízimo é muito, mas depois que você para e pensa o peso que isso representa, a gratidão que isso representa, eu sinto vergonha. Eu falo que o que eu sou perante Deus. E a gente vê, a Bíblia não prescreve o percentual da oferta, certo? Então a oferta, ela não é, como eu disse, o dízimo nós temos aquela gratidão pelas coisas que Deus nos deu. Mas a oferta, ela é uma gratidão diferente. Ela é algo que eu quero expressar de todo o meu coração. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem nos dado. Então a Bíblia não prescreve percentual, não existe um percentual para a oferta. A oferta é algo que eu dou de carinho, de coração aberto. Falo, Senhor, eu também quero oferecer isto, certo? Por agradecimento a tudo que o Senhor tem feito. Então a gente cuida do próximo, a oferta, a gente também cuida da casa do Senhor através das ofertas. Ela pode ser menor, igual, ou até mesmo maior que o dízimo, dependendo da sua condição e também do seu coração. Os dízimos e as ofertas são um meio fundamental para cumprir a missão de pregar o evangelho a todo mundo. Então, como eu disse para vocês, o dízimo e a oferta, mais que você pense, mas a gente não precisa disso, o que seria da igreja? A igreja já infelizmente, existe uma igreja mal estruturada nos dias modernos. Existem falhas, existem problemas, são homens que gerenciam, mas o que seria da pregação do evangelho se não houvesse pessoas se não houvesse uma organização que levasse adiante?
Quantos realmente, imagina só, quantos abandonariam a sua casa e iriam para além mar, para terras na janela 1040, onde ninguém conhece o evangelho, para pegar o evangelho num lugar assim, sem segurança nenhuma, se não houvesse apoio de uma instituição, se não houvesse segurança de uma instituição. Nos dias de hoje seriam pouquíssimos corajosos. E não só isso, nós vemos assim como a igreja iria levar adiante os materiais, quem iria querer comprar material para abençoar outras pessoas. É triste pensarmos nessa realidade, mas precisamos entender que Deus fez um plano perfeito. Ele foi aquele que já deixou tudo pronto, ele estabeleceu desde do momento lá, na verdade os dízimos não foram estabelecidos no tempo dos levitas, os dízimos já eram dados antes, né? Mas a questão é, nós vemos como pode ser colocado em prática um sistema fantástico de justiça através dos dízimos e ofertas dentro das tribos de Israel e também hoje na igreja. Então nós vemos como nós sentimos, como você se sente ao ver que você faz parte de tudo isso. Você faz parte ao ver o que Jesus fez e fará ainda por você. Como você se sente em poder participar, em poder levar adiante e agradecer a Deus a respeito do que Ele tem feito por você. Então, no mínimo, eu me sinto muito em débito, eu me sinto também em gratidão e o dever de fazer parte de tudo isso. Então, hoje, eu convido você a fazer um compromisso de fé. Eu tenho esse compromisso de fé no meu coração, mas se você entendeu a respeito dos dízimos e da oferta, é claro, se você ainda tem alguma dúvida, converse com Deus. Leia mais da palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida, envie para a gente está aqui para responder também. Você não é obrigado a fazer algo que alguém te ordena, mas você tem que fazer de coração. Você tem que entender o que Deus pede de você. E se você tem isso no coração e entende, esse é o compromisso de fé que eu peço para fazermos juntos. Você entende então que a devolução dos dízimos e das ofertas é uma forma de adorar a Deus e demonstrar a sua fidelidade a Ele? Se você entende, conversa com Ele, portanto, deseje então empregar não apenas os seus recursos na casa de Deus, mas também a sua vida, os seus dons e o seu tempo. Porque quando a gente fala de mordomia, a gente não fala só de dinheiro, né? O que é mordomia? A gente lembra mordomo, né? Mas mordomia vem a questão de serviço. Nós fomos chamados para ser uma nação santa, sacerdócio real, povo especial de Deus. Fomos feitos, então, para servir. Então, essa serviço, o que está incluso nesse serviço? Além de dízimos e ofertas, não é só através de dinheiro que servimos a Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Isso é uma coisa que testa a nossa própria fidelidade, mas a gente para pensar sobre o que é a mordomia cristã, ou seja, o que Deus espera que eu entregue a Ele. Então Deus, a gente fala até brincando às vezes que a gente tem 5 T's aqui, eu diria. A gente tem que cuidar da terra, a gente tem que contar do templo, tempo, tesouro e talentos. Vamos tentar explicar isso, certo? O nosso templo, o que é o templo do Espírito Santo? É o nosso corpo, então nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Os filhos de Deus devem devem preservar o templo do Espírito Santo, e a gente vê isso na carta de Coríntios. Deus, Ele é aquele que nos chama para que entregamos a nossa vida com corpo e mente a Deus, que possamos fazer o máximo para servirmos de modo mais saudável, levarmos mais adiante a palavra do Senhor. Então Deus também chama cada um de nós não apenas para cuidar do templo, mas também dos talentos. Cada Deus tem dons para colocar a serviço a Deus. Cada pessoa tem dons para colocar a serviço de Deus. Se você é professor, ensine falando a respeito de Deus. Se você é médico, leve cura para as pessoas falando a respeito do verdadeiro médico. Se você é psicólogo, apresente aquele que pode nos ajudar a cada momento de aflição e assim por diante. Todos nós somos chamados a aplicar os nossos dons para o serviço e a causa de Deus. Deus também pede para que tenhamos controle do nosso tempo, que venhamos a glorificar a Deus pelo sábio uso do nosso tempo, que sejamos mais organizados, que busquemos a organizar a nossa vida de modo a servir e buscar sempre levar os outros a ter esse contato com o nosso Senhor. Também nos chama a ter gestão dos nossos tesouros, os nossos bens materiais, sabermos administrar os recursos que recebemos, porque se Deus é aquele que me dá, Ele espera que eu seja fiel, que eu leve adiante a sua palavra através dos recursos que Ele me oferece. E também pela preservação do meio ambiente, certo? Que venhamos então a ter essa preservação, a cuidar daquilo que Deus nos deu, tanto da terra como dos animais, que possamos lembrar que essa é a nossa responsabilidade também. Também somos aqueles que fomos chamados a gerenciar o planeta, cuidar daquilo que Deus nos deu. Então essa é a parte toda
do que Deus espera de mim. E como estudo adicional, eu coloco aqui, né, que o que a Bíblia diz sobre as ofertas e algumas passagens para que você possa estar estudando aí, você possa dar pausa, estudar com mais paciência, certo? Nós precisamos lembrar o quê? Esses 5 pontos aqui. As ofertas elas são de caráter pessoal e voluntário, ou seja, tem que vir do meu coração, tem que ser algo que eu quero dar, é algo meu, pessoal, são regulares e planejados, ou seja, se eu quero fazer uma oferta a Deus, eu tenho que parar de como a gente tinha falado sobre organizar os meus bens, né? Mas como que eu posso ajudar o próximo? Como que eu posso ajudar a causa de Deus? E eu me organizar para que eu possa estar sempre empenhado nisso. Não há como simplesmente eu falar assim, não, eu vou ajudar a causa de Deus 1 mês e me vejo livre disso. Não, nós não estamos falando de se livrar da obrigação. A gente está falando de pessoas que têm a mesma crença, que acreditam no mesmo objetivo, que lutam pela mesma causa. Nós vemos então que tem que ser proporcionais à nossa renda. Não vamos esperar então que uma pessoa que receba pouco dinheiro dê rios de dinheiro, mas também não podemos esperar que, por exemplo, se eu ganho muito dinheiro, eu falo assim, fulano que ganha muito pouco dá X, então eu vou dar o mesmo tanto que ele, porque é direitos iguais. Não, tem que ser direitos iguais, a gente tem que parar e ver de que maneira, como eu posso ajudar a causa de Deus, e não ficar me comparando aos outros, mas o que eu posso fazer de melhor para ajudar a causa. Nós precisamos entender também que as ofertas são um ato de adoração e gratidão ao Senhor, e que são oferecidas com generosidade e alegria. Certo? Então nós vamos à parte de comunhão e relacionamento, como colocar em prática, né? Nós estamos fazendo um estudo que eu havia passado para vocês na semana passada. Se você quiser abrir lá em crescendoemcristo.org, tem um estudo, um livro que você pode continuar estudando. E ele fala aqui de alguns temas que você pode estar estudando, certo? Durante toda a semana. No sábado, o pessoal estava estudando ali identidade única. Esse sábado, né? Identidade única, página 80. Domingo, do desapontamento à esperança. E assim como outros temas que o pessoal está estudando. É quase uma página e meia, no máximo por dia. É algo que qualquer um de nós podemos fazer ali na pausa, poder conversar com Deus e meditar na sua palavra. E a nossa missão, nós nunca venhamos a esquecer, né, de que Deus repete a nós a promessa feita a Abraão, que em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Deus espera que sejamos uma bênção a todas as nações, que venhamos a levar a verdadeira esperança, a verdadeira mensagem a respeito das promessas de Cristo para todo aquele que precisa, que venhamos atender os necessitados, os aflitos, aqueles que precisam, e também levar as palavras de esperança a todo aquele que deseja conhecer mais do Senhor. Então a nós, né, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A Igreja Adventista, nós como instituição já estamos presentes em 217 países, dos 236 reconhecidos pela ONU. E parte dos dízimos que as pessoas entregam aqui para a Igreja Adventista serve para o cumprimento da antiga promessa de abençoar todas as famílias da terra com testemunho sobre o Deus vivo, certo? Nós vemos assim, se você buscar, nós temos a questão do Provai e Vede e também do negócio das missões. Informativo, obrigado. Do Informativo Mundial das Missões. Se você procurar Informativo Mundial das Missões da Igreja Adventista, você verá que todo trimestre, certo? Nós estamos com o objetivo de abençoar alguma parte do mundo com uma oferta especial que nós tentamos levar o Evangelho àquelas partes mais difíceis. Então, se você tiver vontade de pesquisar, o nosso objetivo é claro, como eu disse para vocês, pode ocorrer de acontecer algo errado na nossa igreja? Pode. Mas tenha certeza de que nós, como igreja, como uma instituição, nós fazemos de tudo para colocar, para quando achamos algo errado, nós retirarmos as pessoas que estão trazendo malefício à causa de Deus. Porque essas pessoas não estão roubando a instituição e nem mesmo roubando a quem dá dízimo. Essas pessoas estão roubando de Deus. Então nós levamos muito a sério essa questão de moralidade com o ganho que Deus, com o tesouro que Deus nos deixou para levarmos a obra adiante. Então, esse é o objetivo da Igreja Adventista, de levar adiante a palavra de Deus, assim como todo aquele que é cristão verdadeiro deve ter no seu coração. E por último, se você quer conhecer um pouquinho sobre as plataformas e ferramentas que nós oferecemos aqui para hoje, para os cristãos, para os adventistas também, nós oferecemos aqui o aplicativo 7Me,
certo? Que ele dá ele nos ajuda de várias formas e nos serve como ferramenta para que possamos de alguma maneira entender mais a respeito da fidelidade, estarmos em dia com o nosso Senhor e também ajudarmos a causa de Deus. Amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus contigo. E eu sei, de maneira nenhuma é minha intenção lhe escandalizar ou trazer alguma coisa obrigatória à sua vida. Como você mesmo viu, a palavra de Deus pede algo que seja sincero. E de maneira nenhuma a obra de Deus precisa de você, nem de mim e nem de ninguém. Porque Deus diz que se nós não pregarmos o evangelho, ele fará com que as pedras preguem o evangelho. Mas o que a gente vê aqui em dízimos e ofertas é a questão de para me ajudar, é para me entender, é para que eu faça parte dessa missão. Ela cresce, ela faz com que no meu coração cresça essa vontade, esse desejo de levar e fazer o correto, de abençoar outras pessoas, de entender a missão que Deus nos deu, de levar o evangelho a toda tribo, nação, língua e povo. Então, se eu dou dízimos e ofertas e não entendo por que eu estou fazendo isso, eu posso cometer o mesmo erro que os fariseus. Então, eu peço a você, reflita, conversa com Deus, entenda o porquê Deus precisa não, mas mais uma vez, porquê Deus espera de você essa fidelidade. E eu tenho certeza que quando você for fiel a Deus, eu tenho certeza que Ele vai derramar grandes bênçãos na tua vida. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de multiplicação de dinheiro, amigos. Estou falando de paz no coração e verdadeiro intuito, você saber qual é o verdadeiro objetivo da nossa vida como cristãos aqui na Terra. Se eu gostaria de fazer uma oração, espero muito que Deus continue te abençoando e coloque paz no teu coração com respeito a este assunto. Se eu convido você nesse momento a falarmos com o nosso Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez por todo o cuidado que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustém, o Senhor é aquele que nos mantém, o Senhor é aquele que é o nosso provedor. O Senhor é aquele que nos promete não só cuidar do nosso presente, mas que quando buscamos servir a Ti com o intuito de levar esperança, a esperança que o Senhor oferece a todo mundo, o Senhor é aquele que nada deixará nos faltar. Por isso, nesse momento, Pai, eu peço e clamo, abençoe a cada um que está aqui presente, abençoe também as pessoas que estão assistindo, nos ajuda a entender quais são os Teus propósitos, ajuda também a igreja a crescer e entender, Pai, a necessidade, entender a urgência da missão, de terminar com a missão para que em breve Cristo Jesus possa vir nos buscar. Obrigado pelo Teu amor, mais uma vez pelo Teu carinho e misericórdia conosco, nos ensina cada vez mais a respeito do Teu caráter e é isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Deus seja louvado. Eu espero você, então, no nosso próximo estudo. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.